Boa tarde a todos. Boa tarde para quem está assistindo à tarde, bom dia, boa noite, de acordo com o horário que você está assistindo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Mais uma vez a gente está aqui para trazer para vocês uma aula, procurando trazer, apesar de ser simples, mas o mais completo possível para que possa lhe ajudar na sua vida acadêmica. Essa aula, o tema de hoje é sistema respiratório, a parte de anatomia. Ainda estamos no ciclo básico da enfermagem, né? Então, a parte de sistema respiratório. Como ficou uma aula muito grande, então eu precisei dividi-la em duas partes. Então, essa é o início, é a primeira parte, a parte 1, que eu vou estar colocando aqui embaixo. E aí, logo após, eu também vou estar colocando a segunda parte, tá bom? Quando a gente nasce, né, uma das primeiras coisas que a gente faz, que o nosso organismo faz, é respirar. Eu não sei se vocês lembram, mas não do parto de vocês, óbvio, né, mas já ouviram falar que o médico e o enfermeiro, né, o pessoal que trabalha na parte obstetrícia, ela precisa muito escutar o bebê chorar. Chorar forte. Se ele chorar forte, a gente diz que é uma criança que, poxa, tem uma viabilidade boa, né? Nasceu com pulmão forte. Por quê? Porque dentro da barriga da mãe, ele não respira pelo pulmão, ele não utiliza o pulmão. Dentro da barriga da mãe, ele respira pelo cordão umbilical. Mas, quando ele sai, que ele dá o primeiro choro, o primeiro grito, né? Os alvéolos se abrem. E aí, nesse momento, ele utiliza pela primeira vez o pulmão. E se ele utilizar bem, se ele tiver força, for vigoroso, né? Então, esse pulmão vai abrir, vai ficar com ar residual bom, né? E vai ser um pulmão que vai funcionar bem, provavelmente, para o resto da vida. É por isso que é tão importante esse primeiro choro do bebê. E a gente pode ficar 2, 3 dias, até sem beber água, sem comer, um tempo até maior do que esse, mas sem respirar você não fica, porque a respiração é uma coisa involuntária. Vocês vão lembrar disso quando a gente estiver lá na segunda parte dessa aula. Então, ela é involuntária, ou seja, independe da sua vontade. Se você quiser parar agora de respirar, vou parar aqui, peraí, de respirar. Você consegue só por uns minutos, mas automaticamente você volta, porque é um ato involuntário, tá? Tanto a respiração quanto os batimentos cardíacos. Tá? Então, mas o que é a gente respirar? Eu quero que vocês, antes de tudo, esqueci de falar, mas peguem o caderninho de vocês, coloquem do lado, que eu vou estar sempre pedindo para vocês pararem o vídeo e anotarem, tá? Então, coloquem aí diferença entre ventilação e respiração. Nós não vamos responder agora, mas deixa aí um espaço para que você possa escrever, tá? Diferença entre ventilação e respiração, tá? E o que é respirar? Respirar quando eu tô falando da espécie humana, é óbvio, né? Eu estou falando essencialmente de colocar o ar para dentro, tirar o ar para fora e fazer as trocas gasosas, tá? Ou seja, trocar oxigênio por gás carbônico lá dentro do meu pulmão. Isso é respirar. Por que a gente precisa desse oxigênio? A gente precisa desse oxigênio para que nossas células também possam respirar. Quando eu respiro, faço as trocas gasosas, esse oxigênio vai para as minhas células e permite com que as minhas células respirem e que eu possa ter as minhas células vivas, que elas sobrevivam, que eu possa fazer todas as atividades necessárias ao meu dia a dia, tá? Então, quem é que permite essas trocas gasosas? Quem permite que essas trocas gasosas sejam feitas é o sistema respiratório, tá? Então, a gente tem estudado inúmeros sistemas, né? Mas cada sistema, eu falei para vocês, cada sistema tem seus órgãos. Assim também é com o sistema respiratório, tá? O sistema respiratório tem vários órgãos que compõem esse sistema, mas é esse sistema todo que faz com que a gente consiga respirar, faz com que a gente permite que a gente faça essas trocas gasosas, tá? E ele fornece oxigênio para o sangue, né? Fornece oxigênio para o sangue e tira da nossa célula, né? Tira do nosso corpo o CO2 que a gente não vai utilizar, que não é importante para o nosso
para a nossa sobrevivência. E como eu falei para vocês, desse sistema respiratório fazem parte alguns órgãos. Quais seriam os órgãos que fazem parte do sistema respiratório humano? Então, aqui do lado direito, você tem o sistema respiratório humano e os órgãos que compõem esse sistema. Diferente do que a gente viu lá no digestório, ele não tem anexos. Lembra que o digestório tem todo o sistema e depois tem os anexos? Esse não. Então, o sistema respiratório é composto pelo nariz, pela cavidade nasal, né? O orifício do nariz, pela faringe, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios, pelos bronquíolos, pelos alvéolos pulmonares e pelos pulmões. Então, é exatamente nessa ordem. Eu começo por cima, né? Nariz, cavidade nasal, faringe, que é a garganta, laringe, que é onde estão as cordas vocais, a traqueia, por onde passa o ar, né? Os brônquios, que vai um para cada pulmão, os bronquíolos, que é a árvore respiratória, e os alvéolos pulmonares, que é onde ocorre a troca gasosa, tá? Que compõem o pulmão, ok? Se você ver aqui à esquerda no desenho, tá escrito direitinho a localização de cada órgão desse. Então, tem a cavidade nasal, o nariz, aqui a pontinha, vou até escrever aqui, ó, peraí, só um pouquinho. Vou pegar minha canetinha aqui, vou pegar aqui em roxinho, vou aproveitar que tá tudo roxinho aqui, tá vendo, ó, essa pontinha aqui, ó, fazer uma setinha e vou escrever nariz. Mais uma vez, a escrita de analfabeto, mas tudo bem, vocês já sabem disso, né? Nariz. Tá? Então, o nariz é o primeiro, depois vem a cavidade nasal, tá vendo que é por dentro? Aqui é como se eu estivesse vendo o interior das vias aéreas, tá? Então, a cavidade nasal, descendo tem a faringe, lembrando que a faringe escreve aí para o vídeo e escreve aí no seu caderninho. Faringe, órgão que faz parte tanto do sistema digestivo quanto do sistema respiratório, tá? Faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, que são os menores, e os alvéolos, que são os cachinhos de uva lá. Isso tudo compõe os alvéolos, né? O tecido que compõe o pulmão. Então, escreve aí no seu caderno. Quais são os órgãos que compõem o sistema respiratório? Para o vídeo, escreve. Quais são os órgãos que compõem o sistema respiratório? Nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares e pulmões. Escreve aí, tá? Dá um pausa. Qual a função do sistema respiratório? Escreve aí também no seu caderninho. Função do sistema respiratório. A função básica dele são as trocas gasosas, tá? Então, o sistema respiratório, ele tem por função básica trocar oxigênio por gás carbônico para fazer a respiração. Tá? Então, ele supre o nosso organismo de oxigênio e retira do nosso organismo todo o CO2 que está lá dentro, tá? Então, a função básica, escreve aí no caderninho, função básica é o que? Trocas gasosas, tá bom? Função básica, trocas gasosas. Aí, aqui, nesse branquinho que eu vou até fazer uma setinha aqui, ó, eu vou colocar para você ver, tá vendo aqui, ó, são os alvéolos, vou colocar um A de alvéolos, tá escrito aqui do ladinho, né, assim, e aqui, ó, eu vou fazer uma outra setinha e vou colocar vaso sanguíneo, vaso, que é o capilar é o menor vaso que a gente tem, vaso sanguíneo, tá? Vou escrever aqui, sanguíneo. Vaso sanguíneo. É horrível de escrever, mas não tem problema. Então, o
capilar, que é um vaso sanguíneo, ele traz o sangue, que ele passou lá pela célula, né? Porque o sistema, ele é todo fechado, então ele passa lá, recolhe o CO2, vai para o pulmão, entrega o CO2 no alvéolo e pega o oxigênio e volta de novo para distribuir o oxigênio, aí pega mais CO2, volta de novo para o pulmão. E isso ele faz em milésimos de segundo, porque é a inspiração e a expiração, tá? Então, o alvéolozinho, é dentro do alvéolo que acontecem essas trocas gasosas, tá? Só para você entender. Aqui, do lado esquerdo, nós temos, mais uma vez, o sistema respiratório, né? Os órgãos do sistema respiratório, tá? Para que você tenha uma visualização. Os alvéolos, né? Aqui coloca 2 vasos, que são as artérias pulmonares, que vêm lá, que saem do pulmão, né? Não, tô trocando. As veias pulmonares são as que saem do pulmão, desculpa, com sangue rico em oxigênio. E a artéria pulmonar é que vem do coração e entra no pulmão para fazer as trocas gasosas. Então, a gente vai estudar isso melhor quando estiver estudando o sistema cardiovascular. Em termos anatômicos e até mesmo para que você didaticamente possa compreender um pouquinho, tá? A gente, não só os professores, mas os livros em geral, eles dividem, né? Eles traçam 2 linhas imaginárias, tá vendo essas linhas azulzinhas? São 2 linhas imaginárias que a gente traça para poder dividir o sistema respiratório em 3 partes. Da traqueia para cima, né? Da traqueia para cima, dessa partezinha da traqueia pegando o brônquio, né? Na verdade, do brônquio para cima, são os corredores do sistema respiratório. É por onde o ar passa, tá? E por isso que tem o nome de condução. Tá vendo aqui, ó? Vou grifar aqui rapidinho. Tem o nome de condução, porque eles conduzem o ar. A função deles é o quê? É de conduzir o ar pelas vias aéreas. Então, é o nariz, é a cavidade nasal, é a traqueia, os brônquios, os bronquíolos. Então, eles fazem parte do sistema de condução, tá? Da traqueia para cima. Daí, tem uma outra, abaixo dessa primeira linhazinha imaginária, tá? Eu tenho a porção respiratória, que fazem parte os alvéolos e os pulmões. Por quê? Porque aí, nesse lugarzinho, acontece as trocas gasosas, tá? Entre a primeira e a segunda linha imaginária, tá? São os pulmões e os alvéolos. Nesse lugar que acontecem as trocas gasosas e, consequentemente, a respiração. Por isso que ela é dividida e chamada de porção respiratória. A de cima é porção de condução, ou seja, o trato que vai conduzir o ar. E para quê? Para que lá na porção respiratória aconteçam as trocas gasosas e aí eu chamo de porção respiratória. Abaixo da segunda linha imaginária, eu tenho a musculatura acessória, tá? Que são os músculos que auxiliam, que ajudam na respiração, na inspiração e na expiração. A gente vai estudar em um momento aqui da nossa aula somente os músculos que compõem, que fazem parte dos movimentos inspiratórios e expiratórios. E aí a gente vai falar de cada porção dessa. Porção condutora, ou zona condutora, ou zona de transporte, são tudo sinônimos. Isso quer dizer a mesma coisa, tá? Então, tanto eu posso chamar de porção condutora, você pode anotar aí. Subdivisões, para o vídeo, anota. Subdivisões do sistema respiratório. Dividido em 3 porções, né? Em 3 zonas. Porção condutora, ou zona condutora, ou zona de transporte, tanto faz, é a mesma coisa, tá? É composta pelo quê? Pela laringe, pela traqueia, pelos bronquíolos, tá? E são os órgãos que conduzem o ar, são responsáveis apenas por conduzir o ar, e dentro desses órgãos, da traqueia, da cavidade nasal, tem bastante muco, né, secreçãozinha limpa, claro que não é secreção esverdeada, senão é secreção de bactéria, não tô falando de catarro, tô falando de muco mesmo, dessa líquidozinho transparente que às vezes sai do nosso nariz, tá? Então, eles têm bastante muco, tem
cílios, né? Tem bastante cílios. E esses cílios e esse muco, eles ajudam na filtração, filtrar a poeira. Por isso você tem esses pelinhos do nariz. Então, às vezes de manhã, você tem a melecazinha lá formada, endurecida. Aquilo dali são poeiras que o seu nariz, ele filtrou, tá? E transformou naquela secreção endurecida, que você tira, limpa, né? A cavidade nasal, para limpar os pelos, para que ao final do dia ele já esteja novamente completo, porque cada respiração ele consegue filtrar poeiras. E o muco, ele também ajuda a umidificar esse ar. Por isso que quando a gente respira pelo nariz, é muito melhor do que pela boca, óbvio, né? Porque pela boca o ar ele fica ressecado, tá? E pelo nariz, não, ele fica umidificado e não te causa nenhum tipo de tosse, nenhum tipo de secreção. E também eles aquecem esse ar. Pode estar frio pra caramba aqui do lado de fora, mas quando você respira, quando você inspira o ar, ele é aquecido, tá? Ao longo dessa porção, dessa zona condutora, esse ar, ele é aquecido e chega lá nos seus pulmões, no seu sangue, né? E fica bem quentinho, porque o sangue também é bastante quente, tá? Da zona de transporte condutor é isso. Aqui, só explicando mais um pouquinho da zona, só para que vocês entendam, é a traqueia, os brônquios, né? E os bronquíolos, mais uma vez, só para falar que ele tem muco, ele tem também cílios, né? Que removem as impurezas. É só reiterando que eu já... E a segunda zona, que é a zona de transição ou a porção respiratória, é a mesma coisa, pode colocar aí no caderninho. Segunda é porção respiratória ou zona de transição, já começa na porção respiratória, tá? Que são os bronquíolos, que é como se assim, os brônquios, ele quando chega nos bronquíolos, está quase se transformando nos alvéolos, por isso que é chamada de transição. Aí vem a zona respiratória, que já faz parte também, onde estão os alvéolos. Os alvéolos são esses cachinhos de uva. Cada bolinha dessa recebe o nome de alvéolo. Cada bolinha dessa. Elas todas juntas se chamam de saco alveolar, tá? Então, cada bolinha dessa é um alvéolo. E o conjunto deles, cada conjuntinho desse, como se fosse um cachinho de uva, eu chamo de saco alveolar, tá? E eles têm os ductos também por dentro deles, né? Os canaizinhos que levam o oxigênio, tá? Essa é a zona também. E depois nós temos os músculos que a gente vai estudar depois, né? Na segunda parte da nossa videoaula. Existe uma outra subdivisão também, tá? Que principalmente quando eu estou estudando as doenças, isso acontece bastante, que eu subdivido o sistema respiratório em trato respiratório superior e trato respiratório inferior, ou seja, vias aéreas superiores é a mesma coisa de trato respiratório superior e vias aéreas inferiores, anote aí. Subdivisão, outra subdivisão do sistema respiratório, vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Ou, que é igual, né, a trato respiratório superior e trato respiratório inferior, tá? Escreve aí no seu caderno, tá? Escreve aí no seu caderno. O trato respiratório superior, que é igual às vias aéreas superiores, é tudo que fica acima, tá? Dessa parte superior da traqueia, acima do pescoço. Você pode colocar aí. Então, quando eu estou estudando as doenças, né? Um dia vocês vão estar fazendo clínica médica, aí vocês vão estudar todas as doenças e tudo. Aí vocês vão ver que lá no prontuário, às vezes o médico escreve assim, paciente com IVAS, IVAS, IVAS. É paciente com infecção das vias aéreas superiores, ou seja, ele tá com uma rinite, ele tá com uma laringite, tá com uma faringite, com uma amidalite, né? Então, são infecções das vias aéreas superiores. Mas, quando ele tá com uma bronquite, com uma pneumonia, tá? Com uma bronquiolite, ele tem infecções das vias aéreas inferiores.
Por isso que é importante essa subdivisão, porque quando vocês estiverem estudando as doenças, vocês vão ver que eles se referem assim, a doença do trato respiratório. Infecções das vias aéreas superiores, aí é tudo que está acima do pescoço, por exemplo, você tem uma rinite, você está com infecção das vias aéreas superiores, então já quando baixa da traqueia para baixo, do pescoço para baixo, né, e da parte inferior da traqueia, quando pega brônquios, bronquíolos, alvéolos, pulmões, né, a gente já tem uma infecção de vias aéreas inferiores. As infecções das vias aéreas inferiores são mais graves do que as infecções das vias aéreas superiores, tá? Quando atinge o pulmão e tal, já é uma coisa, já vai ficando mais grave. Por isso que eles fazem essa subdivisão, tá? Escreve aí, anota direitinho, que isso é importante. Aqui, nesse nosso próximo slide, a gente tem, mais uma vez, só para você ver, nariz, laringe, traqueia, só para que você tenha uma visão, né? Aumente aí, pare, veja se você entende cada um desses aí, que a gente vai estar falando disso o tempo todo. E, óbvio, né, a gente vai falar de cada um desses órgãos. Lembram dos órgãos? Anotou aí no seu caderninho? Nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolos e pulmão, não é isso? Então, a gente vai falar de cada uma dessas, bem detalhadamente, tá? Então, o nariz é esse órgão que tem duas cavidades, dois orifícios, dois buraquinhos, né? Que são a entrada do nosso nariz. Esses dois buraquinhos, essas duas cavidades, elas são separadas por um septo. Então, a minha cavidade do lado direito, a minha entradinha do nariz do lado direito, não se comunica com a do lado esquerdo, porque tem um septo, uma parede. O septo é como se fosse uma parede que divide a narina direita da narina esquerda, tá? E por dentro do nosso nariz, é revestido por uma pele, por uma mucosa fininha, que tem bastante pelo, já falei pra vocês, tem muco e é bem vascularizada, ou seja, aqui tem bastante capilares, microvasos, por isso que às vezes uma batidinha no nosso nariz acontece de sangrar bastante. Por quê? Porque é uma área bastante vascularizada, tá? O ar, ele entra tanto pela boca como pelo nariz, é óbvio, né? Quando você tá falando, o ar, ele acaba entrando, mas o ideal é você inspirar pelo nariz. Quer ver? Tá, faz o ar entrar pela sua boca, faz uma inspiração pelo nariz e depois faz pela sua boca. E me diz aí o que você achou melhor. Anatomicamente e fisiologicamente, o ideal é você respirar pelo nariz e não pela boca, tá? Porque o ar, ele é filtrado, né? Na boca não tem esses cílios, né? Que vão filtrar esse ar. Não vai ser umidificado, ele vai entrar ressecando, né? A sua boca fica ressecada e ele não é aquecido, tá bom? Então, o melhor mesmo, o ideal, pode ser que você goste mais de respirar pela boca, mas o ideal mesmo é que essa respiração seja feita pelo nariz, tá? Vejam se desse slide o que eu falei, se vocês podem desculpa, anotar alguma coisa. E aí, a gente vai estudar primeiro a parte externa e depois a gente vai estudar a parte interna, tá bom? Na parte externa, vocês podem ver que eu tenho o osso nasal, eu vou desenhar aqui, vou pegar até a minha canetinha aqui vermelha para desenhar, para vocês verem como o osso do nariz é um osso pequenininho. Eu vou fazer aqui o desenho, ó. O osso do nariz, olha só, ele vai só até aqui, onde eu tô circulando de vermelho, tá? Esse osso nasal, ele só vai até aí. O resto da metade do seu nariz para a ponta é cartilagem pura. Sabe aquele ossinho branco da galinha, aquele que é molinho? Pois é cartilagem pura. O septo nasal é feito de cartilagem. A parede que divide uma narina da outra, ela é feita de cartilagem, tá? Então, o osso nasal, ele só vai até a giba nasal, né? Até essa divisão, tá? E aí o resto é cartilagem. E nas lateraisinhas assim do nariz, você tem esse tecido amarelinho, adiposo, que é um pouquinho de gordura que completa aí o teu nariz, tá bom? E é assim que é formado o nariz externo. Agora a gente vai
visualizar por dentro, nós temos alguns tecidos, né, que são aerados, né, ou seja, por onde passa o ar, que são chamados de seios paranasais, tá? Então, nós temos de frente, se você tiver uma visão da face de frente e lateral, você vai conseguir ver os seios paranasais. Aqui no nosso slide, a gente dividiu por cores. Por exemplo, tem o verdinho, tem a cor verde, tem a cor lilás, tem a cor vermelha e tem a cor azul. Tá vendo as bolinhas aqui? A cor verde é o número 1, a cor lilás é o número 2, a cor vermelha é o número 3 e a cor azul é o número 4. E aí, você vai encontrar na cor verde os seios paranasais frontais. São esses que ficam acima dos seus olhos, né? Dos bilaterais, ou seja, tem de um lado e tem do outro. O roxinho são esses que ficam aqui, ó, nessa curvinha do seu nariz, próximo à região lacrimal, tá? Que são os etimoidais, que é o lilás. E os azuis que ficam assim na sua bochecha são os maxilares, tá? São seios maxilares, são esses azuis. Os esfenoidais, você não consegue ter uma visão de frente. Você tem que ver de lado para você conseguir identificar o seio paranasal esfenoidal. Por isso que às vezes, quando você está com sinusite, o médico pede um raio-x de PA de frente e um raio-x de perfil. Por quê? Porque de frente ele só vai conseguir ver os seios paranasais frontais, etimoidais e os maxilares. Mas os esfenoidais, ele só vai conseguir visualizar pelo raio-x de perfil, tá? Então, quando você tá bem, que você não tem nenhuma infecção, nenhuma inflamação, esses seios ficam cheios de ar dentro. O que é normal, o que é para acontecer, porque o ar passa por eles são aerados, tá? É como aquele soufflé, aquele chocolate aerado, cheio de furinhos, tá? Mas quando você tem uma inflamação ou um acúmulo grande de muco, que você tem uma sinusite, que é a inflamação desses seios paranasais, eles ficam cheios, aí não passa ar, você fica todo obstruído, né? Não consegue respirar direito, pode ter até febre, tá? Então aí não passa ar dentro, o que tem é líquido, que não é para ter líquido. Se tem líquido é porque tem inflamação, tá bom? Ou seja, tá infeccionado. Tem muita gente que sofre bastante com sinusite. Tá? Lembrem disso, que quando a gente vê o raio-x, eu vou explicar para vocês. Eles são aerados, é para ter ar dentro dele e não muco, não secreção, tá? Se tiver muco e secreção, não tem ar, porque ou tem ar ou tem muco, não dá para ter duas coisas ao mesmo tempo. E aí, quando tem muco, a gente vai ver como é que fica no raio-x, tá bom? Mais uma vez, aqui uma foto lateral da cavidade nasal por dentro, né? A gente estudou o nariz, agora a gente entrou no corpo humano, estamos na cavidade nasal, tá? Aqui vocês podem ver os seios, né? Frontais, alateralizado. Aqui você vê as conchas nasais, superior, média, inferior, os meatos nasais, tá? A faringe, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, circular o palato duro, que é o céu da boca, tá? Lembra quando a gente estudou o sistema digestório? O palato duro tá circulado, é o céu da boca, tá? E para que vocês vejam que logo aqui tem a entrada da faringe. Aí aqui, nesse outro slide, a gente vai ter as funções. Coloquem aí quais são as funções das narinas, do nariz, das fossas nasais. Fossas nasais e cavidades nasais é a mesma coisa, tá? Então, fossas nasais e cavidades nasais é a mesma coisa. Então, quais são as funções? A gente viu as funções do sistema respiratório em geral, que é troca gasosa, mas as funções só das fossas nasais, das cavidades nasais, é possibilitar a entrada e a saída de ar do organismo, é aquecer, é umidificar e filtrar através do muco, através dos cílios que tem lá dentro, filtrar esse ar, aquecer e umidificar esse ar. Então, essas são as funções das fossas nasais. Você tem que colocar aí no seu caderninho, funções das cavidades nasais ou fossas nasais, tá?
entrada e saída de ar e aquecimento, umidificação e filtração desse ar através dos pelinhos, dos cílios, né? Através do muco, da secreçãozinha que temos no nosso nariz, tá? Aqui embaixo tem uma fotozinha ampliada desses cílios, ó, tá vendo? Vou até colocar aqui uma seta vermelha, que são, vou botar um C de cílios, tá? Pra vocês verem como é que fica aí dentro da cavidade, tá? Daí tem a língua, a faringe, que é mais uma visão lateralizada nessa figura que nós temos do lado direito, tá bom? Deem uma olhadinha, vejam as dúvidas que vocês têm. Aqui é aquela visão que eu falei pra vocês, tá? Então, vamos supor, você tem a visão de frente de um moço, né? Daí, você tem os seios frontais, os seios paranasais, os etmoidais, tá? Os cornetos, tá? A região dos olhos. E aí, vamos supor que você tá... A gente vai ver agora a diferença no raio-x, quando você vê um seio paranasal normal e um seio inflamado. Quando o médico, você está com sinusite, o médico pede para tirar um raio-x de PA e de perfil, tá? Então, ou seja, PA quer dizer de frente, tá? E perfil quer dizer de lateralizado. Então, quando ele vê, aqui nós temos dois círculos, um círculo vermelho, nesse raio-x, um círculo vermelho e um círculo azul. Como eu falei para vocês, os seios paranasais, eles são aerados. É para ter o quê? Ar dentro dele e não líquido. Quando tem ar, no raio-x aparece escuro. Então, toda vida que aparecer escuro num raio-x seu é porque tá passando ar por ali. Como os seios paranasais é para ter ar, então o sadio é o vermelho. Porque tá escuro, tá vendo? Nos seios paranasais maxilares, ele está escurinho aqui nesse círculo vermelho, porque ele está normal. E quer dizer o quê? Que está passando o ar normal. Já no seio paranasal do lado direito aqui, nós temos uma inflamação, porque o raio-x bateu e ficou tudo branco, porque tem secreção, não tem ar aí dentro, isso quer dizer que está inflamado. Então, esse círculo azul é uma inflamação e esse círculo vermelho quer dizer sadio. Toda vida que for escuro, quando a gente estiver vendo também o raio-x do pulmão, eu vou mostrar para vocês, tá? Que sempre que eu precisar ter ar dentro do pulmão, é para aparecer tudo escuro dentro do pulmão, porque o ideal é que esteja tudo escuro, que quer dizer que tem ar lá dentro e está funcionando bem. Mesma coisa dos seios paranasais. Se está escuro, vermelhinho, é porque tem ar dentro, então está funcionando bem. Se está todo branco, não tem ar dentro, não está funcionando bem. Beleza? Anotem aí se vocês tiverem uma dúvida. Daí a gente passou pelo nariz, pela cavidade nasal, agora a gente chegou aonde? Na faringe. A faringe é a garganta, né? Um tubo muscular. Lembrando que eu pedi para vocês colocarem aí, faringe é o órgão que faz parte tanto do aparelho digestivo quanto do aparelho respiratório. Então, a faringe, ela tanto faz parte do aparelho digestivo quanto do aparelho respiratório. Na faringe ficam as amígdalas ou as tonsilas. Também vocês vão encontrar em alguns livros, né, alguns atlas atuais, o nome de tonsilas. É a mesma coisa que amígdalas. Amígdalas e tonsilas é a mesma coisa. As amígdalas, elas são responsáveis por produzir alguns linfócitos. Não só ela, mas outros órgãos produzem os linfócitos. Aí as pessoas falam assim, as amígdalas não servem para nada. Não, na verdade, elas servem sim, né? Só que ela pode ser retirada e não causar tanto dano, porque tem outros órgãos que também produzem os linfócitos, mas ela tem uma função sim dentro do nosso organismo, que é a produção dos linfócitos. Aqui a gente tem uma visão, tá vendo, ó, a boquinha aberta, você vê as amígdalas ou as tonsilas do lado, tá? E vê a úvula, né, que é esse sininho que a gente tem aí no nosso, que ajuda na fala, né, a úvula. E aí eu vou fazer um círculo vermelho, esse círculo vermelhinho que eu vou fazer aqui, para mostrar para vocês a faringe como um todo. E a gente divide ela, por exemplo, a parte que está mais próximo do nariz, a gente chama de nasofaringe.
A parte que está mais próximo da boca, a gente chama de orofaringe. E a parte que está lá embaixo, mais baixinho, lá perto da laringe, a gente chama de laringofaringe. Eu vou fazer um círculo aqui, rapidinho, que já vai aparecer para vocês, tá? Que é para mostrar para vocês, pegando toda a parte, desde a nasofaringe até a laringofaringe, ó. Nasofaringe, vou grifar, orofaringe e laringofaringe. Essa parte toda é a laringe. Desculpa, perdão, é a faringe. Mas a parte de cima, que fica mais próximo do nariz, eu chamo de nasofaringe. A do meio, que é mais próximo da boca, de orofaringe. E a próxima da laringe eu chamo de laringofaringe. Tá? Então, você vai colocar aí a faringe, ela se divide em 3, didaticamente. Nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. E aí, passamos da faringe, vamos chegar em quem agora? Na laringe. A laringe é uma estrutura formada basicamente por cartilagem. Você tá vendo aqui, ó? Tá? Ela é óssea um pouquinho, é como se fosse, nos homens eles têm a laringe bem aumentada, que forma o tal do pomo do Adão, né? Tá? Dentro da laringe a gente tem a glote, que é uma abertura, a glote é uma abertura da laringe, que é essa abertura aqui, ó, tá vendo desse desenhozinho rosa, tá? Desse desenho rosa aqui é a laringe. A entrada dessa laringe, a abertura, eu chamo de glote. E a epiglote, que é essa que eu vou grifar aqui, é essa tampinha que tá aberta aí, tá vendo? É a epiglote. E quando essa laringe, ela vai dar direto na traqueia. Então, a laringe não faz parte do sistema gástrico, ela faz parte do sistema respiratório, porque ela já tá quase dentro da traqueia. Por isso que se encostar um pinguinho de alimento aí, mesmo que seja só encostar, você tem um reflexo de tosse muito forte, que é o engasgo, né? E esse reflexo de tosse, quando eu tava pesquisando aqui, eu olhei, quando você tosse a 160 km por hora a velocidade da sua tosse. Eu achei incrível isso, quer dizer, é uma reação de proteção, sobrevivência do seu corpo muito grande, tá? Então, quando a gente soluça também, é quando você tenta respirar e comer ao mesmo tempo, né, também. Aí, quando você engole os dois juntos, o alimento, o ar, tudo, a epiglote fica confusa, não sabe se abre, não sabe se fecha, né? E aí você acaba soluçando. O diafragma se descontrola lá e você acaba se soluçando, tá? Por isso que prender o ar um pouquinho, daqui a pouco o diafragma ele respira melhor e você para o soluço. Aqui, na laringe, dentro da laringe, existem as cordas vocais ou pregas vocais que fazem com que a gente fale, tá? Essas pregas são essas, aqui, ó, eu vou até circular, cordas vocais. São essas pregas laterais que tem aqui na laringe, tá? Então, as pregas ou cordas vocais estão dentro da laringe. Bom, aqui eu quero explicar uma coisa para vocês, que a gente até conversou sobre isso no sistema digestório, tá? Primeiro eu quero que vocês identifiquem, aqui eu tenho a figura 1, tá vendo? 1 aqui, e a figura 2, tá? Esse amarelo aqui, vou até fazer amarelo, ó, esse amarelo aqui é o bolo alimentar, que eu circulei ele de amarelo e ele é amarelo também na figura, tá vendo? Apontando para o bolo alimentar, tá? Outra coisa que eu quero que vocês vejam, que eu vou circular de uma cor azul, tá? É a epiglote, tá vendo? A epiglote, que é a tampinha, tá vendo, né? A epiglote, ó onde ela tá aqui. Vou botar até um xizinho aqui para você ver onde ela está, tá bom? Então, vamos supor, você, na figura 1, você se alimenta, mastigou a língua aí embaixo, ó, do bolo alimentar. A língua vai empurrar esse alimento, né? Você tá lá mastigando. Enquanto você tá mastigando, a epiglote, tá vendo que ela tá pra cima? Tá vendo? Aqui é a traqueia, que eu vou circular, tá vendo? A traqueia aqui, ó,
Traqueia, vou botar um T de traqueia. E aqui é o esôfago tá por trás da traqueia. Enquanto você tá só mastigando e você está só respirando, a epiglote tá voltada para cima, tá vendo? Aí o ar vai entrar. Quando você engole, que é a figura 2, ó, o bolo alimentar, ó o amarelo aqui, o bolo alimentar, que é a epiglote, ó, e o bolo alimentar, ele desceu, a língua empurrou ele para baixo. Olha o que a epiglote faz. A epiglote na figura 1 tá para cima e a epiglote na figura 2 está para baixo, tapando mesmo a traqueia. Para quê? Para que o bolo alimentar, esse amarelo, ele não entre na traqueia e não vá para os pulmões. Tá vendo que ela fecha? A epiglote, ela fecha a traqueia. Olha que interessante, eu acho isso lindo, maravilhoso, tá? Então, o bolo alimentar é empurrado pela língua, desce e a traqueia desce, a epiglote desce junto e fecha a traqueia, tá? Fecha a abertura da glote. Entenderam? Beleza? E quando você tá respirando, ela fica pra cima, que é como se fosse na figura 1, que ela tá abertinha e o ar vai entrar no seu pulmão normalmente, tá? Aqui, a gente, nesse slide, a gente vai falar um pouquinho sobre a voz, tá? Mas é só mais uma curiosidade para vocês, tá? Então, a voz, eu já falei para vocês, ela é produzida pela laringe, pelas cordas vocais, pelas pregas vocais que estão localizadas aonde? Na laringe, tá? Aqui, ó, as pregas vocais. As pregas vocais, eu vou até fazer um círculo aqui, ó. Pregas vocais, são essas que estão na laringe, tá? Então, quando você tá falando, elas estão assim, ó, na fala, aqui, ó, fechadinha, e ela vibra. A vibração, o ar que você utiliza, mais a vibração dessas cordas, dessas pregas vocais, é que fazem com que a gente fale, tá? Então, é óbvio que existe uma profissional específica para falar sobre voz, sobre laringe e tal, que é a fonoaudióloga, tá? Mas, só para que vocês entendam como é que a voz, ela sai do nosso o ar sai do nosso pulmão, bate nas pregas vocais, elas vibram lá na laringe e aí você consegue falar. Tem um link aqui embaixo de um videozinho do YouTube, onde tem a laringe abrindo e fechando e a voz saindo. Eu vou deixar no descritivo do nosso canal, eu vou deixar aqui embaixo esse link para que vocês vão lá e assistam, porque é muito interessante, tá? E aí, nesse vídeo, nesse videozinho, você vai ter a oportunidade de ver, eu acho ele super legal, tá? E, assim, aqui também é uma curiosidade, né? Óbvio que nós não somos profissionais da fala, que são os fonos mesmo, e são extremamente importantes, mas a gente vai buscando uma informaçãozinha aqui, outra ali, para poder estar trazendo para vocês. Então, existem alguns alimentos que ajudam na nossa voz. Por exemplo, as pessoas que cantam, que utilizam a voz, apresentadores e tal, que utilizam a voz como forma de trabalho, professores, né, que é o caso dessa que vos fala. Então, o que ajuda? Água, ingerir bastante água. Maçã, né, a maçã ela limpa, ela funciona como um detergente mesmo, ela limpa as cordas vocais. Sucos cítricos de laranja, limão, tá? Chás e sopas quentes, mel com limão, é aquela receitinha da vovó bem antiga, é extremamente importante. Gargarejo com água morna e sal. Utilização de soro fisiológico no nariz é excelente porque ele limpa as vias aéreas, limpa as cordas vocais. Do mesmo jeito que tem coisas que ajudam na voz, existem coisas que prejudicam. Por exemplo, falar por muito tempo, numa intensidade muito alta, tá? Sem você trabalhar a sua voz, vai levar você a ficar rouco. Falar sob estresse, um local muito barulhento que você tem que gritar, berrar para poder falar, sem ter nenhuma pausa. Então, você vai utilizar de forma descoordenada a sua voz. O fumo e a bebida alcoólica são extremamente prejudiciais para a voz. Leite, derivados, comidas gordurosas, chocolate, chá preto, refrigerante, todos esses não ajudam a voz, tá? E você não aquecer, ou seja, você não trabalhar. Existem alguns exercícios que a fonoaudióloga passa para essas pessoas que trabalham com a voz e para elas fazerem antes delas utilizarem, que são exercícios bem legais. Depois vocês procurem no YouTube que tem alguns bem legais. E aí, né, passamos do nariz, cavidades nasais, faringe, laringe, chegamos aonde? Na traqueia humana.
A traqueia, tá vendo aqui essa figura? O roxinho lá em cima é a laringe e a traqueia é esse prateado. Tá vendo? Esse tubo prateado, esse tubo do meio aqui prateado, tá? Vou até fazer vou fazer uma setinha amarela aqui. Essa é a T, vou colocar T de traqueia, tá? Essa é a nossa... E aí a gente vai ver que a traqueia... Então, a traqueia, ela é um tubo, né? Que ela tem uns anéis que ajudam esse tubo a ficar aberto como se fosse um cano, tá? E essa abertura desse tubo é mais ou menos 1,5 centímetros e ela mede de comprimento de 10 a 12 centímetros. Ela é bem grande. Vocês vão ver uma foto de um cadáver, uma foto de cadáver logo após essa, que vocês vão ver que ela é um tubo bem grandão, tá? Ela é constituída de músculo liso, ela tem epitélio, né, ciliar ao longo por dentro. Vocês estão vendo aqui, ó, eu puxei até uma setinha amarelinha aqui, tá vendo? Aqui vem pros cílios, ó, do lado que tá escrito buco, ela tem cílios do mesmo jeito que tem nas cavidades nasais, tá? E aí no finalzinho dela, ela se bifurca. Ela abre-se em dois caminhos, um que dá no pulmão direito e outro que dá no pulmão esquerdo. Então, a traqueia, lá no final dela, ela se bifurca, tá? Em dois brônquios. Ela se divide em dois brônquios. Então, ela é esse comprido, aqui grande, e ela se divide em brônquios. Aqui, ó, aquela foto que eu falei pra vocês. Olha só. Eu vou pegar aqui outra canetinha, só para que vocês possam ver. Pegar uma verdinha agora. Ó, eu vou fazer uma setinha verde. Aqui é traqueia, ó. T de traqueia, tá? Aqui, que a moça tá mostrando na mão, ó, é T de traqueia, tá? Aqui, nessa outra, que não é, aqui já é brônquio, a divisão já, B de brônquio, tá? Já é divisão da traqueia. Mas essas outras duas, a traqueia, olha como ela é comprida nessa primeira figura. Ela mede de 10 a 12 centímetros, ela é bem grande. E ela parece uma canulação, sabe? Bem interessante. Tem uns anéis que não deixam ela fechar. E aí, essas traqueias, elas se dividem em brônquios, que por sua vez se dividem-se em bronquíolos. Então, a traqueia, ela se divide em dois brônquios, e os brônquios, por sua vez, se dividem em vários bronquíolos, tá? Então, os brônquios são duas ramificações da traqueia, né? E, por sua vez, eles se ramificam em canos menorzinhos ainda do que eles, que são os bronquíolos. Dentro deles, dos brônquios e dos bronquíolos, apresenta-se a mesma constituição da traqueia, ou seja, tem cílios, tem muco, filtra o ar do mesmo jeito. Então, a traqueia é um tubo só, que se divide em dois tubos menores, que são os brônquios, que por sua vez se dividem em tubos menores ainda, que são os bronquíolos, ok? Aqui, ó, você tem número 1, laringe, que é a laringe, número 2, a traqueia, número 3, o brônquio, e 4 aqui embaixo, ó, os bronquíolos, que são os tubinhos, os caninhos mais fininhos. Lá no final dos bronquíolos, começam a nascer os cachinhos de uva, que são os alvéolos. Os alvéolos são extremamente vascularizados, ou seja, eles têm muito vaso sanguíneo, porque para realizar o que? As trocas gasosas. Escreve aí no seu caderninho. Os alvéolos são as unidades funcionais do pulmão. Alvéolos são as unidades funcionais do pulmão, ou seja, é onde tudo acontece dentro do pulmão. Até agora a gente viu só os corredores por onde o ar passa, é filtrado, é aquecido, mas quando eu chego no alvéolo, realmente é onde a festa acontece, onde tudo acontece. O que acontece? As trocas gasosas. Como é o nome dessa troca gasosa? Chama-se hematose. Para aí também o vídeo e escreve. Hematose são as trocas gasosas. Troca do sangue arterial, rico em oxigênio, por sangue venoso, né? Ou sangue venoso, desculpa, rico em CO2, por sangue arterial, rico em oxigênio, tá? Então, os alvéolos, né? O saco alveolar é a gente já viu, é cada bolsinha dessa, né? Cada cachinho desse. E cada uvinha desse cachinho é um alvéolo. Ok? E aonde que acontecem as trocas gasosas? Nos alvéolos. Como é o nome das trocas gasosas? Hematose, tá? Hematose são as trocas gasosas que acontecem aonde? Nos alvéolos.
E os alvéolos são as unidades funcionais do pulmão. Escrevam aí, alvéolos, unidades funcionais do pulmão, ok? Aqui embaixo tem uma figura que eu gosto bastante, que dá para vocês entenderem. Eu vou pegar aqui uma canetinha preta mesmo, tá? Aqui, ó, essa figurinha que eu vou fazer uma setinha preta, tá? Aqui tem um vaso sanguíneo, que dentro tem a hemácia, que é a célula do sangue, tá vendo? O vaso sanguíneo vermelhinho. O vaso sanguíneo, a hemácia, vai pegar aqui, o azul é o alvéolo, aí a hemácia vai pegar o oxigênio, devolver o CO2 no alvéolo, tá? Vai levar esse oxigênio para todas as células e o CO2 vai ser expulso pela expiração, beleza? Essas trocas gasosas são feitas aonde? Vou deixar para vocês responderem. E aqui, lembrando que cada pessoa tem mais de 300 milhões de alvéolos em cada pulmão, cerca de 300 milhões de alvéolos em cada pulmão. E esses alvéolos são envolvidos por vários capilares, que são vasos sanguíneos. Então, mais de 280 bilhões de capilares. Olha só como é um intrincado muito grande. Por quê? Porque as trocas gasosas, elas são feitas em milésimos de segundo. Rapidinho eu inspiro e expiro, as trocas são feitas, volta, vai, volta, rápido, tá? Então, cada pessoa tem, em média, 300 milhões de alvéolos em cada pulmão. E cada alvéolo desse é envolvido por vários capilares sanguíneos, por vários vasos sanguíneos. Vocês estão vendo aí que ela tem vários vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos realizam as trocas gasosas, tá? Então, quando você fuma, quando você utiliza mal o seu sistema respiratório, aspira muita fumaça e tudo, você destrói os alvéolos. Os alvéolos são células que, uma vez destruídos, eles não se regeneram, tá? Então, a gente vai ver isso na segunda parte. Aqui a gente termina a parte 1, mas não vão embora, que a aula não acabou, tá? Tem a parte 2, que vocês vão clicar lá. Tem sistema respiratório parte 1, sistema respiratório parte 2, ok? Vamos lá?